Entenda o corte de recursos do governo Bolsonaro na educação. Esse é mais um vídeo da TV Coiote, e se você gosta muito do trabalho do canal, você pode receber todas as notificações de novos vídeos diretamente no seu WhatsApp. Para isso, basta enviar uma mensagem para o número 011 94 387 7721 e salvar este número nos seus contatos, que você já está cadastrado gratuitamente e vai ficar aí sempre muito bem informado. Bom, gente, um dos assuntos que mais vem dominando a pauta política do país nos últimos dias e semanas são os cortes estabelecidos pelo governo na área da educação. O Ministério da Educação, o MEC, vai ter um contingenciamento de 7,3 bilhões de reais em relação ao orçamento que tinha sido programado no começo desse ano. Vamos entender como esse contingenciamento vai ocorrer, por que ele vai ocorrer e quais as consequências que ele pode trazer aí do ensino básico até o ensino superior. Para entender isso, vamos voltar ao dia 2 de março. No comecinho do ano, o governo tinha estabelecido uma previsão orçamentária. No dia 2 de março, a área econômica do governo, percebendo que a arrecadação esse ano ia ser menor do que o que estava previsto, a economia continua capengando. Quando a economia não cresce, você tem, obviamente, uma redução no valor arrecadado com impostos. Foi estabelecido que seria necessário um corte em todas as áreas que totalizasse 30 bilhões de reais. A gente tem aí a meta fiscal, que permite que esse ano a gente tenha um déficit de no máximo 139 bilhões de reais em todo o Executivo Federal. Essa meta fiscal, pelo orçamento programado lá no mês de janeiro, dava para ser atingida de forma razoavelmente tranquila, porque o governo tinha uma folga até de 10 bilhões de reais. O déficit estava em 129, podia ser 139. A previsão de queda na arrecadação ou de arrecadação menor do que o que estava previsto antes foi tão grande que ficou um buraco nas contas de 40 bilhões. Como já tinha 10 de folga, vamos cortar mais 30. Bom, o governo tinha anunciado naquele 2 de março que esses cortes eles iam ter como foco principal todos os ministérios, menos as áreas de saúde e educação. Na prática, não foi o que acabou acontecendo. Foi anunciado já no começo de abril 5,7 bilhões de reais cortados do MEC, e o governo resolveu incluir aí mais 1,6 bilhões, somando em 7,3. O Ministério da Educação tem um orçamento total de 149 bi. É o maior ministério, a maior máquina dentro do governo federal em número de servidores, em complexidade da estrutura interna e também, obviamente, nos valores gastos. Manter todo o sistema educacional do país, claramente escolas de ensino básico sobre a tutela dos governos estaduais e das prefeituras municipais. Ainda assim, muita coisa, ainda mais na área burocrática, envolvendo a parte básica do ensino, é feita pelo Ministério. E além disso, o ensino superior público nas universidades federais e nos institutos federais também é sobre responsabilidade direta do MEC. 149 bilhões, o corte é de 7,3, parece que é muito pouco. Parece que você consegue manejar razoavelmente. Seria um corte aí que não atingiria nem 5% do orçamento do Ministério. E aí que a gente precisa entender uma coisa muito importante. E isso vale não só para o Ministério da Educação, como para todos os ministérios e como para tudo no governo federal, nos governos estaduais e no governo municipal. Existem as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. Despesa obrigatória, quase em sua totalidade, é o salário dos servidores. Por que a gente chama de despesa obrigatória? Como o nome diz, porque ela é obrigatória. Você não pode abrir mão desses gastos. O governo não pode chegar e anunciar, ó, tá tudo isso de gente demitida. Existem várias garantias para que isso não aconteça. Então, essas despesas são aquelas coisas que não dá para deixar de fora, que tá programado para que seja pago, não existe possibilidade. As despesas discricionárias, elas incluem coisas mais manejáveis e flutuantes, a gente pode dizer assim, para tentar deixar mais claro. Então, gastos com manutenção dos prédios, até conta de água, luz, limpeza, e no caso do ensino público, bolsas de estudo, programas de assistência estudantil nas universidades principalmente. São despesas que, querendo ou não, obviamente para uma universidade ou uma escola abrir as portas é essencial que você tenha luz. Mas você consegue manejar esses gastos com a conta de luz.
gastos com segurança e também uma série de outras coisas que você tem aí movimentadas dentro das despesas discricionárias. Quando o Ministério da Educação tem um corte no orçamento de 7,3 bilhões e tem um orçamento total de 149 bilhões, esses 7,3 vão vir exclusivamente, ele só pode manejar, tirar esse dinheiro das despesas discricionárias. As discricionárias representam 24 bi. Do orçamento de 149, 24 é discricionária. E esses 7 vão sair desses 24 de discricionárias. O que significa isso? São palavras chatas, mas o que significa basicamente é que 20% dessas despesas soltas vão ser bloqueadas. É um valor extremamente representativo, ainda mais quando isso está definido para o segundo semestre desse ano. O ano já está girando, os gastos já estavam sendo feitos conforme estava programado no início. Você corre sim um risco de uma certa paralisia a partir do mês de setembro, outubro, quando falta aí os 20% do ano. Bom, a gente está com uma linha do tempo bem complicada quando o assunto é essa questão do Ministério da Educação. Vamos pegar só a gestão Weintraub, do Abraham Weintraub que foi indicado, e também as declarações que ele deu sobre os cortes de gastos que seriam feitos. No dia 30 de abril, de manhã, ele deu uma declaração dizendo que ia cortar verba das universidades que estivessem promovendo atos de balbúrdia em seus campos. Ele não explicou o que ele entendia como ato de balbúrdia e muito menos quem ia fazer a avaliação se ocorreram atos de balbúrdia. No mesmo dia, final da manhã, a Universidade de Brasília, a UNB, a Universidade Federal Fluminense, a UF, no Rio de Janeiro, e a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, vieram a público e disseram que tiveram 30% da sua verba cortada no sistema. Se encaixando nessa questão de balbúrdia, segundo a fala do Weintraub. Ele disse, essas 3 universidades foram punidas por esses tipos de ato. Não especificou ainda quais eram esses atos. Bom, pegou muito mal essa declaração, criou uma repercussão extremamente negativa. Na noite do próprio dia 30, o Ministério da Educação vem de forma oficial a público desmentir a fala do próprio ministro e dizer que esse corte de 30% ia valer para todas as universidades federais. Então, ao mesmo tempo aí que enterrou uma fala polêmica do período da manhã, trouxe algo mais polêmico ainda, que é um corte em todas as universidades federais, sem que essas universidades tivessem sido avisadas previamente. Esse corte anunciado veio acompanhado depois de uma declaração do próprio Weintraub dizendo que o foco dessa gestão no Ministério da Educação, que eu estou à frente, vai ser reduzir os gastos com o ensino superior e apostar no ensino básico. Ensino básico, creche Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Bom, obviamente as escolas de ensino básico estão nas mãos das prefeituras e governos estaduais. Então você tem basicamente como papel e gasto do Ministério da Educação com essas escolas os repasses para as prefeituras e governos estaduais, que são essenciais para a construção de novas unidades de ensino, para manter as existentes e para criar também uma série de programas para essas instituições. Sem contar toda a questão envolvendo, por exemplo, livro didático e por aí vai. Bom, acontece que a declaração do Weintraub de que os cortes iam ser só no ensino superior também caíram por terra. A gente descobriu agora nos últimos dias, no dia 4 de maio especificamente, que a educação básica ia sofrer também um corte de 2,4 bi. Na superior, o corte é de 2,2 bi. Educação superior a nível do governo federal basicamente são os repasses de verbas para 60 universidades federais e 40 institutos federais. Bom, corte quase idêntico nos dois setores. Então esse corte de gastos foi quase no final que equânime entre os ministérios e nas áreas dentro de cada ministério. Foi muito parecido. Inclusive, se você pegar aí, por exemplo, o Ministério da Defesa, obviamente muito alinhado com o atual governo, também teve um corte razoavelmente relevante. Junto com o da educação, são as maiores verbas federais, e obviamente, em proporção, equivaleram aos outros.
Bom, dos cortes feitos, basicamente, 90% vão vir dos investimentos, no MEC isso, custo com obra, com reforma de escola, com reforma de universidade, por aí vai, e 20% vem do custeio da máquina, que é o que eu falei antes. Os dois embutidos em receitas discricionárias, em despesas discricionárias. Serviço de manutenção, limpeza, segurança e por aí vai. Coisas um pouco mais manejáveis. Investimento é o mais manejável de todos. Para vocês terem uma noção, basicamente o Ministério ainda está trabalhando internamente sobre como vai mediar esses cortes, mas Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico. 100,45 milhões de reais programados para gastos esse ano. Foi 100% cortado, né? O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o famoso Pronatec. O Mediotec, que é um programa que colabora, que financia para que alunos façam ensino técnico e façam os 3 anos do ensino médio ao mesmo tempo. Tinha 148 milhões de verba, foram cortados 144 milhões. Acabou também. 19,8 milhões de cortes na merenda escolar e no transporte escolar no que diz respeito ao governo federal. Então, a parte disso que o governo federal se mete nos estados e nas prefeituras. Construção de escolas de ensino básico, foram bloqueados 146 dos 265 milhões de reais. A maioria era repasse para prefeituras construírem creches, que é onde você tem hoje a maior defasagem de vagas no Brasil. Bom, gente, obviamente essas decisões foram extremamente polêmicas, até porque a fala inicial do governo é que não ia ter corte na educação, depois a fala do ministro foi que ia ter corte apenas no ensino superior, teve corte no ensino básico também, não havia um preparo por parte das instituições para aguentar aí esse tranco todo que você vai ver daqui em diante. A rede, né, o partido, foi ao Supremo Tribunal Federal pedir que o corte fosse barrado. No momento em que a rede fez isso, só tinha o corte nas universidades, não tinha nas escolas. Então você já ficou meio defasado o pedido da rede. De qualquer forma, acho muito improvável que o Supremo Tribunal Federal se meta nessa parte. O governo tem a liberdade de mexer nas suas receitas discricionárias, por menores que sejam da totalidade. E as universidades federais em particular, os reitores dela têm autonomia junto com a comunidade universitária para decidir como os gastos vão acontecer lá dentro. É autonomia universitária. Vários reitores, dezenas de reitores, mais de 10, vieram a público dizer. O da UF, por exemplo, não vai ter condição de abrir a universidade no final do ano. Então vai ser algo que vai criar um caos bem grande. E isso tudo vem acompanhado também de um corte que a gente já observa desde 2014, o primeiro ano do segundo mandato da Dilma Rousseff, né? Na verdade, o último ano do primeiro mandato da Dilma Rousseff, que foi ano eleitoral. Em 2014, você teve 11,3 bi repassados para as universidades federais, como um todo, para todas. Em 2016, esse valor já era de 10,2 bilhões. Em 2018, aí já pegando a era Temer, esse valor foi para 8,9 bilhões. Parece pouco também, porque você foi de 11,3 para 8,9. Algo manejável, você tem um salário aí de 11 mil reais, cai para 8,9 mil, o mundo não acabou, você consegue se virar, mesmo tendo um custo de vida alto. De qualquer forma, vale o mesmo sobre o que eu comentei no começo do vídeo. Isso é desconto, esse contingenciamento, esses 2 bi que ficou faltando, é tirado exclusivamente das verbas discricionárias. Verba obrigatória você vai conseguindo diminuir elas aos poucos, com diminuição do número de concursos públicos e por aí vai. O que também na área da educação é algo complicado, sendo que faltam professores nas instituições de ensino federal, inclusive. Então, a situação fica mais perrengue ainda. Existe ainda uma única chance desses cortes serem revistos. A equipe econômica não vai liberar dinheiro, nem que a gente veja a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, fechando por falta de verba. A equipe econômica tem uma influência muito grande dentro do governo Bolsonaro, isso não é segredo, e ela tem uma independência e não vai querer correr o risco de atingir a meta fiscal. E não vai conseguir tirar o dinheiro da educação para tirar de outros lugares, porque os outros lugares também estão reclamando muito. É o caso da ciência, que está
completamente sufocada com o orçamento desse ano. O ministro Marcos Pontes está com uma situação extremamente complicada. Então, a única possibilidade que existe para o MEC, infelizmente, é que você tenha uma melhora na previsão orçamentária desse ano. Por exemplo, o governo federal incluiu no comecinho do ano a previsão de privatização da Eletrobras, que traria uma renda, segundo Paulo Guedes, de 12 bilhões de reais. Esses 12 bilhões, o governo teve a percepção de que não iam entrar no caixa esse ano. A privatização não ia andar esse ano. Logo, você tem, dentro dos 30 que foram estabelecidos, esses 12 inclusos. Se a Eletrobras, porventura, for privatizada, sem entrar no mérito da questão da privatização, se é boa ou ruim, ou alguma outra empresa pública for privatizada, a curto prazo, para esse ano, para o orçamento desse ano, forra o orçamento. E aí você consegue estabelecer a previsão inicial. Ao mesmo tempo, que mexe também com a arrecadação do governo é preço de commodity, câmbio, preço do dólar, barril do petróleo. O governo arrecada, obviamente, com petróleo, através da Petrobras. Então você tem cobranças de taxas e impostos também. Conforme a variação desses itens, que dizem respeito ao mercado internacional, você pode ter um crescimento ou uma queda na arrecadação. E, eventualmente, melhora das perspectivas econômicas. De qualquer forma, a gente vai ver uma situação de crítica ferrenha por parte do ambiente universitário e aí é onde pega mais a opinião pública no ensino básico, nos investimentos no ensino básico. E mais do que nos investimentos, que a percepção de que a deteriorização vem mais a médio ou longo prazo, no corte do custeio da máquina, da limpeza das escolas, com a opinião pública. Isso vai ser um problema grave. E vai ser um problema grave que não envolve só o MEC, mas envolve todos os setores do governo. Falei da ciência. Ok. Saúde foi talvez o que menos teve cortes, mas todos os outros órgãos públicos. De qualquer forma, isso demonstra uma coisa interessante. A gente começo de janeiro, até um pouco antes do início do ano, até março, comentando sobre uma paralisia no Ministério da Educação. Uma paralisia por causa de uma briga interna gigantesca entre o grupo militar e o grupo que não se imaginava a existência dentro da máquina pública há uns anos atrás e hoje virou algo presente na capa de todos os jornais, de olavistas, seguidores de Olavo de Carvalho. Essas brigas internas e a falta de capacidade do Ricardo Vélez, a falta de capacidade até autenticada pelo próprio Bolsonaro, admitida pelo próprio Bolsonaro, em lidar com essas brigas, fez com que o Ministério não funcionasse em todo o início de ano. E não só não funcionasse, como não se criasse nenhum tipo de planejamento. O presidente do INEP foi trocado 4 vezes, do Instituto Nacional de Ensino Superior. Quebrou a Ardonley, a gráfica que era responsável por imprimir o Enem. O governo já sabia que ela tinha risco de quebrar. Marcou reunião em fevereiro com a Casa da Moeda do Brasil para estudar a possibilidade da Casa da Moeda imprimir a prova. Isso é um exemplo. Logo em seguida, com as trocas de cargo, a conversa com a Casa da Moeda desandou completamente. O governo até agora não fechou contrato com uma nova gráfica. A tendência é que acabe pegando a segunda que tinha ganho a licitação já há vários anos atrás, no ano em que a Ardonley venceu em primeiro lugar. Então, de qualquer forma, acaba essa paralisia, a gente vê um ministro atuante, só que ser atuante pode significar muita coisa. E ele está sendo bastante criticado, porque a atuação dele se dá com corte de verbas. Mesmo sendo uma ordem do Ministério da Economia. A atuação dele se dá também na forma como ele expõe que esse corte está sendo feito e quais são os critérios que eles expõem. A gente só viu mais polêmica. Pelo menos dessa vez polêmica externa e não polêmica, não briga dentro do MEC. Vamos continuar observando essa situação porque ainda vai dar muito o que falar. Esses assuntos são mais relevantes do que parecem, mesmo se você não tem filho em escola de ensino básico e ensino superior. Eles dizem respeito à aprovação popular do governo. A aprovação popular do governo é algo a se prestar muita atenção. É isso, gente. Gosta muito do trabalho do canal? Vire um membro clicando em Seja Membro aqui embaixo. Verifique se o sininho está ativado para receber as notificações. E além de receber as notificações, ativando o sininho aqui embaixo, 011 94 387 7721. Envie uma mensagem para esse número, salva nos seus contatos,
que você recebe as notificações dos novos vídeos através do WhatsApp. Até mais, gente!